Nós só temos que elogiar a postura do presidente Davi Alcolumbre, que se comportou como deve se comportar um presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional. Amanhã, o Senado volta a funcionar a partir do sistema remoto, que tem amparo regimental para assim funcionar, e votará as matérias importantes, necessárias que estão na pauta, entre elas a correção da tabela do imposto de renda, assim amparando 10 milhões de brasileiros que anseiam em continuar tendo a isenção. 10 milhões de brasileiros recebem até R$3 mil, que anseiam em continuar tendo a isenção do pagamento do imposto de renda. E há outras matérias que ficaram lamentavelmente bloqueadas por esse ato de impedimento, por esse ato violento de impedimento do funcionamento do Senado. O presidente Davi também garantiu, assegurou para todos nós, que a partir de segunda-feira de semana que vem, o plenário do Senado será retomado para o seu pleno funcionamento. Então teremos sessão do Senado amanhã, a partir das 10 horas, e semana que vem teremos o plenário de volta. E se eles não saírem, não existe esse risco, líder? Aí a presidência saberá usar dos meios que deve usar. Nós manifestamos, da parte da liderança do governo e outros líderes também assim se manifestaram, o total apoio às decisões do senador Davi Alcolumbre. Repito, a postura do senador Davi foi a postura hoje a ser destacada à altura de um presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional. Sobre todas as circunstâncias, o presidente foi claro em citar: primeiro, amanhã o Senado volta a funcionar. Segundo, a partir da semana que vem, o plenário do Senado estará de volta para aqueles senadores que quiserem trabalhar, que quiserem, se a oposição quiser continuar com sua obstrução em plenário, que o faça, mas o Senado vai estar recuperado para o funcionamento pleno do Senado Federal. Terceiro, em relação ao senador Marcos Duval, o presidente nos comunicou que aquilo que no que tange às atribuições do senador, a advocacia do Senado foi orientada a recorrer junto ao Supremo Tribunal Federal para a recuperação da cota parlamentar, recuperação do salário, enfim, das atribuições do Senado. Mas, por outro lado, também será apreciado uma representação em virtude da postura e da conduta do senador, que, se apreciada e encaminhada pela mesa diretora do Senado, pode acarretar na sua suspensão. Ou seja, as questões relativas ao senador Marcos Duval serão tratadas no âmbito que deve ser tratado, do decoro parlamentar, no âmbito da Casa. Então foram essas comunicações feitas pelo presidente do Senado, comunicações estas que seguiram ao apoio nosso e dos demais líderes que estavam presentes na reunião, com exceção dos líderes da oposição. Então, em relação ao senador Marcos Duval, foi um consenso? Em relação tudo? Ao conjunto das medidas, sim, foi um consenso. Foi um consenso com o apoio da ampla maioria dos líderes presentes na reunião. Líder, em relação a esse pacote que eles estão pressionando para que seja votado, foro, anistia e... O presidente Davi deixou claro que a atribuição sobre impeachment, sobre acatar ou não pedido de impeachment de membros do Supremo Tribunal Federal, é uma atribuição una e exclusiva do presidente do Senado, e que fará uso dessa atribuição conforme a conveniência que tiver, e se os elementos para isso ocorrer. Ele não vai abrir mão desta atribuição. Em relação aos outros temas, enfim, há um consenso que temas são pautados, temas para as sessões do Senado, e eu acredito que qualquer órgão colegiado, não são pautados na marra nem na chantagem. São pautados conforme o acordo do Colégio de Líderes. O presidente Davi deixou claro que o Senado não vai se curvar à chantagem. E o que está acontecendo é uma chantagem com o uso da força, que não será aceito, não será admitido. Mas ele usou essas palavras diante de membros da oposição? Palavras duras assim? Todas as palavras foram ditas pelo presidente do Senado. E oposição? Todas as palavras à oposição, e ele reiterou que o mesmo que foi dito ainda há pouco na reunião com todos os líderes, ele reiterará nessa reunião que está acontecendo agora com os líderes da oposição. Os senhores pediram para ficar nessa reunião também? Não, foi faculdade do senhor presidente do Senado aceitar fazer uma reunião em reservado com os líderes da oposição. Enfim, então respeitamos a decisão do presidente, e tenho certeza que são esses termos que aqui estou reportando para vocês que o presidente irá apresentar. Líder, amanhã ficou só
Só a MP do IR, então, em votação. E os demais temas que estariam na pauta desde ontem e foram represados. Então amanhã todos os temas que foram represados vão ser apreciados. O mais importante é o projeto de lei que faz a correção da tabela de imposto de renda, que já foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Uma sessão virtual? Amanhã, às 11 horas, uma sessão remota do Senado, porque ainda não tinha tempo de restabelecer às 11 horas. Não teria tido tempo de restabelecer o plenário. Mas o presidente assegurou que na segunda-feira o plenário do Senado estará devolvido aos senadores que quiserem trabalhar. Desculpa. Não está fazendo sessões, vão destravar as indicações para essa reguladora? Eu estou confiante que semana que vem o Senado voltará a funcionar no pleno do seu funcionamento. Essa semana, ao que pese o sequestro do plenário do Senado, as comissões continuaram funcionando. Hoje mesmo na CCJ ocorreu a apresentação de relatórios de vários membros do CNMP e outros que vão ser sabatinados na semana que vem. Então, amanhã vai ter sessão, amanhã vamos votar os temas que importam ao Brasil e semana que vem o Congresso, o Senado em especial, estará no pleno do seu funcionamento com a recuperação, com o resgate do plenário do Senado. Ele demonstrou indignação, assim, o que ele achou desse movimento que está acontecendo? Eu senti do presidente... acorrentados na mesa dele. Eu senti do presidente a indignação de quem é presidente do Congresso e é aviltado nas suas atribuições, e ofendido nas suas atribuições, e ofendido no cumprimento do dever. Aliás, qualquer um que reza pelo funcionamento do Estado Democrático de Direito, se sentiu ofendido nesses 2 dias com o que aconteceu. Aconteceu uma usurpação indevida com o uso da força do plenário do Senado. Líder, fiquei com uma dúvida em relação ao senador Marcos Duval. A Advocacia Geral do Senado vai recorrer ao Supremo. Isso é uma coisa. A outra coisa é o afastamento por 6 meses, que é uma decisão da mesa? Não, o afastamento, a suspensão do senador é um tema a ser deliberado posteriormente. Ainda não é decisão. Ainda não é uma decisão. Não tem decisão em relação ao senador Marcos Duval. O que o presidente Davi nos comunicou é que vai recorrer no uso das atribuições da presidência do Senado ao Supremo Tribunal Federal das atribuições do senador, mas concorda que há razões para uma discussão no âmbito interno do Senado, no âmbito do Conselho de Ética, sobre a postura e comportamento do senador. As opções que existem internamente são várias. A mais extremada, a cassação do mandato, e outras graduações similar ao regimento da Câmara, que é o caso da advertência e da suspensão. Sob conduta parlamentar, existe uma ordem que está previsto no regimento da Câmara, que subsidia o regimento do Senado. Advertência, suspensão e cassação. Tem uma medida menos gravosa, a advertência, e tem uma medida mais gravosa, que é uma medida de cassação. O que ficou claro é que nós vamos ter a apreciação de algum procedimento de avaliação sobre a conduta do parlamentar. Mas sobre a suspensão, é uma decisão da mesa diretora, não precisa plenário, não precisa do Conselho. Isso é para uma deliberação ulterior, mas que o Senado, a mesa e o plenário do Senado irá instaurar um procedimento de debate sobre a conduta do parlamentar, isso terá. E o senhor acha que é caso de suspensão? O senhor acha que é caso de abertura de processo? Eu acho que é caso grave. Eu acho que é caso grave. Todo comportamento que vocês registraram no dia de hoje, né, eu acho que tem um caso grave de quebra da conduta, do decoro, né? Eu acho que esse é um caso para avaliações. Hoje nós vimos reiteradas quebras de decoro. Impedir que o plenário do Senado funcione, acorrentar-se à mesa da presidência do Senado e outras condutas que vêm de outros tempos. Vejamos, no caso do senador Marcos Duval, ele mesmo com uma vedação judicial para se afastar do país, ele saiu do território nacional, sem comunicar ao Senado e sem comunicar à Justiça. Convém perguntar, se qualquer um de nós aqui, se qualquer um de vocês fizessem isso, descumprindo a decisão judicial, a medida seria uma simples tornozeleira? Creio que não.
Seria uma medida muito mais gravosa que essa. Então, isso, no meu sentir, é expressamente quebra de uma conduta da ética e do decoro parlamentar. E precisa de uma avaliação. Obrigada. Obrigado.